Olá, eu sou a doutora Ivy Amorim. Olá, eu sou a doutora Ludmila Amorim e nós somos a Dermapet. Hoje a gente está fazendo um vídeo muito especial com um tema que vários médicos veterinários, né, nossos colegas médicos veterinários pediram para a gente, que é sobre dermatopatias alérgicas. E mais uma vez eu queria agradecer que hoje, graças a Deus, a Ivy está aqui comigo A para a gente gente conseguiu dar fazer um esse vídeo. jeitinho. A gente conseguiu dar um jeitinho, né, devido ao coronavírus e tudo mais. Ela tem filho pequeno e tal, então tá de quarentena, mas a gente vai conseguir fazer um vídeo bem legal para vocês, né? Isso aí. Vamos lá, Ivy, vamos começar a falar sobre as dermatopatias alérgicas que o povo tanto teme. Pois é, né, Lude? Quem nunca atendeu um paciente que já passou por diversos veterinários, né, por causa dos problemas de pele que o animal vai apresentando. E Verdade. o tutor, quando chega no nosso consultório, ele já vem com aquele bolo de receita que já foi prescrito por outros veterinários, uma pilha de exames. E aí, os nossos colegas que já atenderam esses animais já prescreveram um monte de medicamento otológico, de shampoo, spray, Hum. corticoide via oral, antibiótico, e nada resolve o problema de pele desse animal. E aí chega a dar até um desespero na gente, né? Porque Verdade. a gente tem que, durante a consulta, conter a ansiedade daquele tutor, a gente tem que avaliar tudo que já foi prescrito, a gente tem que conversar com aquele tutor e ver qual foi o resultado que ele obteve com aqueles medicamentos que foram usados, né, durante os tratamentos. E o nosso Aham. desespero ele só aumenta quando a gente tem que explicar para aquele tutor que nada que tudo que os veterinários fizeram não estava errado, né? Estava tudo correto e que infelizmente aquela queixa aquele tutor está apresentando para a gente, que o cachorro coça, que o animal tem ferida, aquilo vai ser para o resto da vida do animal, não é mesmo? É, é importante, né, Ivy, a gente deixar claro aqui que a alergia, ela não tem cura em algumas situações, né? Importante deixar isso claro, que é uma doença que vai para o resto da vida, né? E é muito comum a gente receber os clientes, né, os proprietários, os tutores no consultório reclamando e querendo um milagre ou querendo que a gente só pare a coceirinha, sendo que a coceira, Verdade. né, é um dos sinais clínicos que Uhum. apresenta no animal, né? Então é muito comum eles chegarem e só quererem, por exemplo, ai, meu animal se coça demais, achar que só isso vai solucionar o problema, né, desse paciente. E a maioria também chega, né, pelo Dr. Google, né, pesquisam e tudo mais, Verdade. querendo, na verdade, eles querem uma solução rápida e rasteira para essa situação, né, para o quadro alérgico em si. E a gente sabe que isso é uma grande ilusão, que a gente demora para ter diagnóstico e tudo mais, né, para esses pacientes. E Uhum. lembrando que, por ser uma doença pruriginosa e tudo mais, é uma doença que ela pode ter outras doenças secundárias, né? Relacionadas, como infecções fúngicas, infecções secundárias, bacterianas também e tudo mais. Então, é importante a gente também direcionar isso pela questão na época do tratamento, né, Ive? Sim, claro, até mesmo descartar, né? Outras causas de coceira, que é o principal sinal clínico, Aham. na verdade, a primeira queixa do tutor é que o animal não para de coçar. Então, claro que assim, se ele se coça, a gente tem que pensar em alergia, mas a gente também não pode Sim. descartar as outras causas de prurido no cachorro, né? Por exemplo, o E animal filhote, né, a gente pode pensar numa sarna, por exemplo, antes de pensar no quadro alérgico em si. A gente vai sim, descartando as possibilidades, né, Ive? isso, com certeza, né? Porque assim, apesar de as alergias elas podem apresentar em filhotes com 6 meses de idade, Aham. e até em cães mais velhinhos, assim, a partir de 6 anos, mas Sim. é bem comum apresentar a partir de 2 anos de idade, né? Que as Aham. lesões e a coceira ela começa a partir dos 2 anos de idade, que aí é o problema, porque o tutor, quando a gente fala, começou com que idade? Começou com 1 ano e meio, 2 anos, e a gente começa a levantar essa hipótese de alergia. O tutor ele não consegue correlacionar, porque ele chega pra gente e fala, não, mas ele sempre comeu aquela ração, ou ele É sempre isso usou mesmo. essa mesma caminha, ele sempre usou esse mesmo shampoo, não pode ser nada, É entendeu? difícil ter esse entendimento, né? Exatamente, porque assim, e é a partir dos 2 anos, né, que começam essas crises, porque foi o tempo, mais ou menos, necessário para começar a sensibilizar, porque alergia nada mais é do que a exposição contínua àquele determinado alérgeno. Então, é comum aparecer a partir dessa idade, né? Não quer dizer Aham.
que essa idade seja congelada, seja com 2 anos vai aparecer. Não, a gente já pegou filhote com 6 meses apresentando quadro alérgico, assim como eu já peguei idosinho de 9 anos. Então, a gente tem que estar aberto a isso, mas é uma faixa etária que a gente tem que acender a luz aí e pensar muito em alergia nessa idade. Lembrando, gente, que esse vídeo a gente vai falar mais termos técnicos e tudo mais, porque ele vai ser mais voltado para os médicos veterinários. Porque a gente teve muitos pedidos, tá, com relação a esse vídeo na área da medicina veterinária, tá bom? Como a Ivy estava falando dos filhotes e tudo mais, esses dias mesmo atrás eu atendi um filhote de 3 meses, com um quadro alérgico, tá? Significativo. A gente já tinha excluído as outras possibilidades, né, outras doenças nosas, e realmente a gente chegou a um quadro alérgico para esse paciente. Então, assim, é um paciente muito jovem, né, Ivy? Sim. Sim, bem novinho. Muito bebezinho, né? Mas falando, né, do quadro alérgico e tudo mais, quais são os sinais clínicos, né? Como que a gente consegue perceber, nós médicos veterinários, dentro de um consultório, que a gente está de frente, né, com um quadro alérgico? O que pode direcionar a gente, né? É o animal que apresenta prurido crônico intermitente, né, que não cessa em nenhum momento. Geralmente o proprietário já chega relatando isso: eu não aguento mais o meu cachorro se coçando. Eu acordo de madrugada e ele tá se lambendo. Então exatamente é clássico. É clássico. Então a gente percebe falhas no pelo também, além, né, por conta dessa coceira intensa. Sim. Falhas de pelo, a lambedura de patas, como a Ivy falou mesmo, descamação na pele eritematosa, eczematosa, né, que é a vermelhidão em conjunto com prurido. Às vezes uma leve liquenificação também, que é a mistura, né, de hiperqueratose com hiperpigmentação da pele. Em quadros até mais crônicos, né, Lud? Às vezes, num quadro mais inicial, a gente não tem tanta hiperpigmentação, nem tanta hiperqueratose, mas à medida que esse quadro vai se cronificando, ele... se cronificando. O animal começa a apresentar, né? É exatamente isso. Geralmente, né, é difícil a gente pegar o animal naquela primeira fase que é só coceira. Quem dera, geralmente, né? Quem dera, que seria, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo. Não que seria fácil, porque a gente sabe que não é fácil, né? E pode ter também um quadro de otites recorrentes. Lembrando aqui, gente, que otite recorrente é um sinal clássico de alergia, tá? A gente não pode deixar a otite passar batida, né? Coceira periocular, coceira perianal, também perilabial, isso tudo está relacionado. Lembrando, né, que o animal que é alérgico, a gente tem os quadros de crises, né, que são as coceiras intermitentes e tudo mais. Se o animal ele apresenta, por exemplo, de 5 a 7 crises ao ano, a gente quer diminuir essa quantidade de crises, tá? Desse paciente, né? A gente quer aliviar esse momento. Exatamente, é o que eu falo sempre com o tutor durante a consulta, entendeu? Eu falo, a gente não tá aqui para resolver o problema, porque o problema não tem cura. A gente tá aqui para tentar diminuir essas crises, aumentar o intervalo entre elas, entendeu? Então, tirar um animal que entra em crise 5, 7 vezes no ano e passar para 2, entendeu? Isso já é uma vitória muito grande para quando a gente tem um alérgico em casa, né? E colegas, quem é que nunca atendeu, por exemplo, um shih tzuzinho que anda se coçando, né? Vamos falar aqui sobre as raças, né, mais predispostas, né? A gente tem aí bulldogs inglês, francês, golden retrievers, o próprio shih tzu, como eu falei, os poodles e até o próprio SRD. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é SRD e que se coça desesperadamente. A gente tem aquela leve impressão, né, de que o vira-latinha não costuma dar esses tipos de problema, mas costuma sim. Ele pode também apresentar um quadro alérgico. Lembrando, gente, que a doença alérgica, ela é desencadeada, é uma doença genética, mas ela é desencadeada pelos fatores externos, seja por alimento ou seja por se manifestar com alérgeno ambiental, né? Então, assim, e na prática, né, Lud, como é que isso vai acontecer e o que acontece, né? Então, quando chega um paciente com histórico de prurido, a primeira coisa que o veterinário ele tem que fazer é confirmar se esse pet ele tem alergia ou não, tá? E a gente faz isso descartando outras causas de prurido, que você citou lá em cima, né? Então, doenças parasitárias, fungos, ou até mesmo infecções bacterianas e fúngicas secundárias, né? E aí é um trabalho de investigação mesmo. Eu falo que dermatologista é quase CSI, né? Porque... É isso aí, tem que fazer até um
um vídeo, né? Igual a gente está fazendo mesmo, mas devia fazer uma série da gente, né? De tanto que a Pois gente é, investiga. porque é um conjunto de informações, né? São exames, o histórico, a anamnese, os sinais clínicos que esse animal apresenta, o padrão de lesão que esse animal apresenta, os exames complementares, que a gente até fez um vídeo falando sobre os exames, né? Então, assim, eles vão direcionar a gente para um diagnóstico mais correto possível, então vai direcionar a gente para um melhor diagnóstico, né? E descartando outros diagnósticos diferenciais. Isso pode, às vezes, até levar mais tempo do que a gente imagina, né? Porque se a gente for parar para pensar, e lembrando aqui, os veterinários, existem 3 tipos de dermatite alérgica, né? Que são as alergias, as dermatites alérgicas a picadas de pulga, a hipersensibilidade alimentar e a dermatite atópica. Então, às vezes, a gente, para fechar um diagnóstico, demora um pouquinho. Tem tutor que acha que ele vai chegar na primeira consulta e a gente vai resolver o problema dele, e não é bem assim. A gente tem que sempre deixar isso claro, que é um diagnóstico demorado, né? E aí, Lud, falando um pouquinho sobre esses 3 tipos de alergia, a gente tem a dermatite alérgica a picada de ectoparasitas. Antigamente, essa doença era conhecida como DAP, com PP no final, que era a dermatite alérgica a picada de pulga, ou DASP, que é a dermatite alérgica à saliva da pulga, que a gente sabe hoje que a saliva do carrapato, a picada do carrapato é tão importante quanto a da pulga, né? E vale lembrar aqui que o animal não precisa ter uma infestação de pulga ou carrapato, entendeu? Basta ter umas picadinhas para o animal poder reagir à picada, né? A saliva. Então, é uma doença muito comum em cães, mas é principalmente em gatos. É uma doença subdiagnosticada em gatos, porque, primeiro porque, assim, o gato, ele faz um padrão de lesão bem interessante, né? Que ele faz uma alopecia bilateral. Então, quando o veterinário olha aquela alopecia bilateral, ele fala, isso não pode ser dermatite alérgica picada de pulga, né? Isso vai ser psicogênica ou vai ser algo hormonal, mas ele tem que colocar como um diagnóstico diferencial. E segundo que o tratamento para DAP no gato é totalmente diferente, né? O tempo é diferente do tratamento do cão. Então, quando a gente chega na metade do tratamento do gato, a gente vê que o animal não respondeu, a gente acha, então não é DAP mesmo não, vamos pensar em outro protocolo, vamos pensar em alguma coisa diferente, né? Porque é totalmente diferente, são 2 espécies diferentes, né? Então, o veterinário ele tem que lembrar disso, que o tratamento é diferente, o protocolo terapêutico é diferente, e o padrão de lesão também é diferente do cachorro. O cachorro, normalmente, ele faz o famoso triângulo da DAP, né? Que é aquelas lesões mais em região dorso-caudal. Lombosacra, né? Lombosacra, pois é. É engraçado, né, Ivy, que os gatos também, pelo fato do grooming, né, de se lamber para poder se limpar e tudo mais, se já é difícil encontrar pulga em cão, você imagina em gato, né? Porque Exatamente. o gato ingere a pulga, né? Faz o grooming e tudo mais e acaba ingerindo. Então, é cada vez mais difícil de encontrar. Exatamente. Então, é importante lembrar para os colegas aqui, né, médicos veterinários, que se não tem pulga e se não tem carrapato, não quer dizer que não tenha alergia, né? E tem outra coisa, né, Lud? Tem gato que se esconde para lamber, né? Então, a gente pergunta, ele coça geralmente ele lambendo. Não observo, mas você vê toda aquela... exatamente, mas o animal se escondeu para lamber. Então, o veterinário tem que ficar atento nisso aí, né? Porque o cliente falou que ele não coça, ele realmente não coça. Exatamente. Falando ainda um pouquinho, né, das alergias, né, das dermatites alérgicas, é importante a gente lembrar aqui da hipersensibilidade alimentar também, né, Ivy? A hipersensibilidade alimentar, ela pode ser uma doença também, né, da área alérgica, tá? Ela antes era conhecida como hipersensibilidade alimentar, também apareceu um outro tema como dermatite atópica induzida por alimentos, mas independente do nome, aqui a gente sabe que existe alergia alimentar, né, hipersensibilidade alimentar, tá? E é importante a gente deixar claro, geralmente para os tutores aqui, gente, que é a ração que pode estar causando, né? Os componentes da ração em si. Eu pego muito tutor me perguntando, mas eu dou uma boa ração, mas a ração que eu dou é de excelente qualidade. A gente sempre tem que deixar claro para o tutor que não está relacionado à qualidade, né, Ivy, do produto, em si aos componentes, né, do alimento. Sim, exatamente. E pensando até em sinal clínico mesmo,
que a alergia alimentar pode apresentar no animal, lembrar também que 30% desses cães, eles apresentam um sinal gastrointestinal, né? Desde uma coceira perilabial até uma alteração como êmesis, né? Vômitos esporádicos, fezes moles ou com muco. Então, isso é importante a gente também deixar na nossa anamnese, né? Nunca esquecer dessa parte gastrointestinal, que é importante para a gente direcionar esse paciente também. Uhum. Você tem alguma coisa a acrescentar, Ivy? Você que é da área aí da alimentação natural, já me ingressou também nessa área, né? Mas você tem mais algo a acrescentar? Eu tô fazendo você ficar apaixonada por comida? Tá, muito apaixonada, porque já tem um monte de cliente meu que já está aderindo respondendo, também. né? Pois é, então. Não, é isso mesmo. Só lembrar, assim, apesar de a gente ter vários nomes também para doença, mas a gente pode ter um comprometimento imunológico. Isso é legal a gente falar agora, porque mais para frente a gente tem que lembrar que tem algumas intolerâncias alimentares que não vai ter envolvimento do sistema imunológico. Então, não vai ter aumento de IgE, não vai ter aumento de IgG, mas a gente tem que descartar. Então, a gente tem que lembrar também que esses animais, eles podem ter uma hipersensibilidade alimentar, ou seja, ele vai ter o sistema imunológico comprometido, ou ele pode ter uma intolerância alimentar. Algum componente daquela ração ou daquele alimento que ele come não está fazendo bem. Então, a gente tem que descartar. Bom, legal. Falando ainda, né, das possibilidades, que nós temos 3 possibilidades, né, gente, lembrando aqui. Vamos falar da dermatite atópica, né? É a mais conhecida aí, né, Ivy? Todo mundo gosta de falar e de deixar de diagnóstico, né, dermatite atópica, porque eu também recebo proprietário já no consultório, tutor no consultório, já falando que o animal tem atopia. Pois é. Né? Mas é uma doença genética que não tem cura, né? E o animal, ele vai se sensibilizando ao longo do ano, né? Ao longo do ano não, né? Ao longo da vida, né, gente? Pelos alérgenos ambientais e tudo mais, até como no alimento também. Então, o cachorro que apresenta lesão de pele, né? Ele começa a se coçar e tudo mais, deixa a pele mais avermelhada por conta dessa sensibilização ao longo do tempo, né? Infelizmente, 90% dos cães que já apresentam lesões de cronicidade, né? São eles que aparecem no nosso consultório, né, e que já apresenta aquela liquenificação e tudo mais. E não, a gente não vai receber esses pacientes, vamos dizer assim, no iniciozinho da doença, né? A gente vai depois, gravar vários vídeos, tá? Um exclusivo só para DAP, um exclusivo só para alergia alimentar, né, dermatite alérgica alimentar, e um só para dermatite atópica, tá? Para sempre elucidar para vocês o máximo possível essa doença que é tão difícil, né, da gente tratar. Verdade. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico aí, Ivy? Falando Você em quer diagnóstico... acrescentar alguma coisa? Não, tá ótimo. Falar em diagnóstico não tem jeito, né? Há mais de 20 anos é feito assim, é um diagnóstico terapêutico, ou seja, para a gente chegar no diagnóstico do tipo de alergia que que o animal tem, a gente tem que começar a tratar. E dependendo da resposta desse paciente, a gente vai confirmar ou excluir o tipo de alergia, né? Ou se ele tem mais de uma alergia ou não. Então, o que a gente vai começar a fazer? Primeiro, a gente começa a fazer um controle parasitário rigoroso, né, no pet e no ambiente, principalmente quando tem histórico, né? Porque a maioria vem sem histórico, a maioria às vezes a gente nem acha o ectoparasita no pelo, mas assim, a gente tem que pensar sempre que o animal faz caminhadas, tem vizinho, então, tem vizinho que tem animais, então assim, a gente tem sempre que fazer esse controle no ambiente também, se possível, mas para poder eliminar a pulga e o carrapato, né? E lembrar o seguinte, né? Que as medicações que a gente tem hoje no mercado, principalmente os comprimidos e os medicamentos por on, eles não vão ter ação repelente. Então, o animal ele vai ter que ser picado pelo ectoparasita para depois o ectoparasita morrer. Então, esse lance aí de entrar em contato com a picada e ter a reação, isso acaba não ajudando muito. Então, uma coisa que a gente sempre indica, pelo menos nós duas a gente sabe que o nosso protocolo é esse, além desses usos de medicamentos, é também o uso de repelente, né? Que a pessoa pode comprar pronto, mandar manipular alguns repelentes, que é o que vai ter uma ação melhor para controle, principalmente desses pacientes que têm essa reação, né? Então, fazendo esse controle rigoroso, se o animal ele melhorar, ele tem DAP, e se ele não melhorar, a gente começa a fazer uma dieta de eliminação
ou com rações hipoalergênicas, né, num período aí de 6 a 8 semanas. E hoje, graças a Deus, no mercado tem muitas rações, então a gente tem hoje a hipoalergênica da Royal Canin, a gente tem a HA da Equilíbrio, tem a ZD da Rios e tem a Ultra Hipo da Farmina, né? Lembrando, gente, que a da Farmina tem que ser a Ultra Hipo. Exatamente. Não pode ser a hipoalergênica. Tem Exatamente. que ser a Ultra Hipo. Isso. E aí, tem outras no mercado também, mas elas não são hipoalergênicas, então a gente tem que lembrar isso também, são só essas 4 que nós falamos aí. E tem que deixar claro para o tutor, na hora que você começa a dieta de eliminação, que 30% dos cães, eles não vão responder essas dietas hipoalergênicas industrializadas, né, que são as rações. E talvez a gente precise, às vezes, até partir para uma dieta de exclusão caseira, né, que é a alimentação natural. E, particularmente aqui falando, a gente sempre acaba tentando convencer o tutor a entrar logo com essa alimentação natural. Por quê? Porque a gente ganha tempo, porque se a gente já entra com alimentação natural, a chance de responder é maior, tá? E o tutor tem que aceitar, né? Primeira coisa, mas normalmente a gente conversando, eles aceitam bem. E nessa fase, então, se o animal ele melhorar, ele tem hipersensibilidade alimentar. Se ele não melhorar, ele tem dermatite atópica, e pode ser que ele melhore parcialmente. Ah, doutor, ele melhorou uns 60%, 50%. Então, ele tem hipersensibilidade alimentar e ele tem dermatite atópica juntos. Isso aí. Falando assim, né, a gente conversando sobre isso, principalmente nesse momento agora do vídeo, parece ser tudo muito fácil, né? É só ir lá excluir, pronto, acabou. E na verdade a gente sabe que não é assim, né, Ive? A gente sabe que a gente tem alguns caminhos que dificultam a gente nesse momento, né? Por exemplo, a utilização de comprimidos antiparasitários, né? Como o Bravecto, Simparic, Nexgard. Se o animal faz a utilização, tem o Credelio também, né, atualmente. Se o animal faz a utilização desses comprimidos e faz a exclusão alimentar, é importante a gente explicar para o proprietário que esses comprimidos eles vão interferir, né, na exclusão alimentar. Então, é importante eles é dieta. Então, tem que realizar a dieta. Exatamente, uma estratégia boa aí é o veterinário conseguir entrar com essas medicações, se for entrar, antes de começar a dieta, né? Sim. E se chegar no meio da dieta, tiver que repetir, aí começa com medicamento de uso tópico, ou faz repelente. Isso aí, porque senão a gente vai voltar a estaca zero nesse momento. Não vai adiantar a gente fazer a medicação achando que está controlando uma parte, mas a gente deixa, vamos dizer assim, a hipersensibilidade alimentar de lado. Sim. Né? Então, a utilização, por exemplo, de repelentes tópicos nesse momento é muito importante. Né? Com relação ao controle desse paciente, a gente costuma indicar até o repelente da Zen Animal, né, Ive? A gente pode deixar depois escritinho aqui embaixo. Ou tem um repelente, eu vou até colocar a formulazinha no nosso Instagram. É um repelente natural que eu acho bem interessante. Eu vou colocar a proporção lá. Para na hora do passeio, borrifar. Região ventral, patinhas e cauda, né? E rabo. E lembrando, gente, o diagnóstico é pela exclusão. A gente vai falar e vai bater muito nessa tecla aqui, tá? Porque o que acontece? Beleza, foi lá, excluiu a parte de ectoparasitas, fez a dieta da forma correta, como a Ivy estava explicando, né, tanto com a ração hipoalergênica ou com a alimentação natural, alimentar nessa época, que inclusive eu fui direcionada pela Ivy mesmo, para a gente fazer essa exclusão, né, nesse momento, no plano alimentar, e depois, quando o animal tem uma resposta significativa, eu sempre passo para a Ivy, para que o paciente mantenha, né, a alimentação natural para o resto da vida, porque os meus pacientes que são, até os que são atópicos mesmo, tá, gente? A gente sabe que pode reagir ao alimento, como a própria Ivy também falou. Eu sempre falo isso, assim, quando a gente entra com uma dieta menos inflamatória, a gente percebe nesses animais que as crises, elas começam a se espaçar, entendeu? Isso. Então, assim, eu sempre falo, não adianta a gente pegar um paciente que está inflamado e a gente não cuidar desse intestino, independente com uma boa alimentação, mas também cuidar desse intestino desinflamando ele, né? É isso que eu ia falar agora, porque tem a utilização, né, de medicamentos. A gente sabe que a parte da dermatologia, né, veterinária, principalmente as dermatopatias alérgicas,
a gente não consegue tratar com exclusivamente coisas naturais. Era o que a gente mais queria, né, Ive? Mas a Com gente não certeza. consegue. Então, Uhum. às vezes, a gente lança a mão de corticoides, antibióticos e tudo mais, e isso acaba deixando a saúde do intestino prejudicada. Então, é Sim, sempre importante pensar no intestino também desse paciente. Não sim, somente na pele, né, mas pensar no intestino também. sim. O outro É... segredinho aí também, eu sempre falo que apesar da gente ser dermatologista e a gente quer sempre olhar para a pele, mas é olhar a boca desse paciente, né? Porque Sim. animais, às vezes, com uma doença periodontal bem severa, eles têm um aumento de Uhum. citocinas inflamatórias, e se a gente não melhora a condição de saúde dessa boca, Uhum. a gente às vezes não vê um bom resultado na pele. Então é aquele paciente que às vezes você limpa a boca, faz extração de alguns dentes que são necessários, e o animal melhora, ele melhora a pele, porque você diminui a carga inflamatória. É isso aí. A gente tem uma resposta mais tranquila, né, com relação a isso. Eu percebo também uma diferença significativa. Sim, na verdade a gente está jogando aquelas artimanhas que o veterinário geralmente na clínica geral, ou a própria dermatologista, né, na vida corriqueira, a gente acaba esquecendo, né, de avaliar a boca, de lembrar do intestino, de lembrar que não pode fazer uso de uma medicação via oral, que contém palatabilizante durante a dieta de difusão. Então, assim, são aquelas Sim. pegadinhas que vai zerar todo o seu diagnóstico terapêutico, fazer você voltar, às vezes, do zero, né? Tudo que a gente correu atrás vai Uhum, ficando para trás, né? Não tem jeito. exatamente. Eu acho que está todo mundo esperando também esse momento, né? A questão do tratamento. É, Hoje em dia, a dermatopatia alérgica tem várias formas, né, da gente fazer esse tratamento, né, Ive? Sim, Pode utilizar aí tanto medicações orais, como corticoides, tem o oclacitinib, que é um imunomodulador, e tem uma medicação injetável nova, né, que é o loquevetimab. Você quer falar um pouco mais, Ive, sobre ele, alguma coisa assim, sobre essas medicações orais? em relação às medicações para a gente controlar, principalmente o prurido, Uhum. vai depender muito da fase que a gente está, né? Se é uma fase mais aguda, se ela é crônica, se as infecções secundárias elas estão controladas, porque o que a gente vê muitas vezes são colegas não sabendo o momento certo de usar cada medicamento, né? E cada um tem o seu momento exato para ser utilizado, Exatamente. Então, primeira né? coisa, e aí eu sou fã da terapia tópica, né? É a gente controlar primeiro as infecções, a gente diminuir um pouco a inflamação, a gente controlar um pouco o prurido e repor a barreira cutânea, hidratando a pele, né? E às É, vezes só hidratando já é capaz de reduzir, às vezes, metade desse prurido aí. E aí é. eu falo que é a fase. Eu sempre explico isso pro tutor, que é uma fase muito boa, mas ao mesmo tempo muito ruim. Porque ela é Uhum. boa porque ela melhora tanto o animal, porém, melhora tanto o animal a ponto do tutor sumir, do consultório. E quando ele volta, o animal tá perebado de novo, entendeu? Então a gente tem que É voltar exatamente do isso. zero. Então é É importante a uma gente junção, né, chegar, Ivan? exatamente, a gente tem que chegar aqui nesse ponto e explicar para o tutor, falar, ó, essa hora é a hora que a gente vai começar, na hora que ele melhorar clinicamente, é a hora que a gente vai começar a, a, a fazer o diagnóstico mesmo, né? Não o que a gente tratou ali na hora só para tirar realmente o animal da crise. Lembrando que tem essas fases também, né, Ive? A gente retira o animal da crise, porque, como a gente já explicou, a maioria dos pacientes que chegam no nosso consultório já está numa certa cronicidade dessa doença. Então, o importante aqui é tirar da crise, né, tratar as infecções secundárias, né, tanto bacterianas quanto fúngicas, né? E a partir disso, quando o animal começa a ficar mais tranquilo, né, a ter uma pele mais tranquila, a diminuir mais a sua coceira, aí é que a gente começa a nossa marcha da exclusão, né? Exatamente. Uhum. É, E aí Pode eu acho falar. que todo mundo tem que falar, não, assim, na minha prática, a gente Uhum, tem, vamos falar logo, rasgado, o sim. Lockvetimab, que é o Cytopoint, ele é um medicamento novo, ele veio com uma esperança muito grande pro tutor, né, e pro veterinário também, porque Uhum. é um medicamento que para a coceira. E a gente vê que na prática não é muito isso que acontece. Se os outros vets aí quiserem, a gente pode explicar um pouquinho
aonde essa doença age no próximo vídeo, entendeu? E por que ela não vai funcionar para todo mundo. Só que o que a gente vê na prática é veterinário usando extremamente essa medicação, usando de forma exacerbada e em momentos que não devem ser usados. Então, assim, é aquele paciente, às vezes, que chega pra gente, o tutor já gastou rios de dinheiro, porque não é uma medicação barata, mas... E perde a fé na medicação. Às vezes ela pode até funcionar. Mas ele fala, não, ele já usou umas 4, 5 vezes isso aí e não resolve o problema do meu cachorro. Mas não, porque usou na hora errada de resolver. Entendeu? Eu recebo no consultório muitos pacientes assim, né, que já estão tratando e geralmente, por ser uma medicação nova, a gente sabe que é uma medicação mais cara. Né? Então, alguns clientes já chegam no consultório, olha, mas eu fiz a aplicação daquela medicação cara, mas não está funcionando, porque meu cachorro não para de se coçar. E o Lockvetmab, ele tem um local de ação, né? Lembrando que, por exemplo, o animal que chegou pra gente naquele momento com a crise, né, Ive, a gente tem que tirar ele da crise para depois fazer, por exemplo, a utilização dessa medicação. Sim. Por isso que a gente estava preconizando, né, tá falando aqui o tempo todo. Cada medicação tem o seu momento. Até o corticoide, gente. Sim. Que é uma medicação que a gente sabe que tem os seus prós e os seus contras. A gente sabe que tem os seus contras, né? Os médicos veterinários costumam conversar isso e é importante você deixar claro para o tutor, né, todo o efeito colateral que pode ser causado, né, pelo corticoide. Inclusive, até mesmo porque o tutor, ele vai uma vez. Aí você fala Sim. do corticoide, você explica todas as vantagens e desvantagens dele, mas o tutor, às vezes, por conta própria, continua a medicação, porque foi ela milagrosa que parou de coçar, né? Daqui a pouco, na hora que volta o bicho, tá lá com hiperadreno, iatrogênico. É isso aí. Ou o paciente, quando chega pra gente, já chegou alguns clientes já que, porque já tem 3 meses que ele tá no corticoide. Mas quem mandou? Sim. Ah, não, foi o veterinário. Não foi o veterinário. O veterinário, às vezes, passou por 5 dias, 7 dias para tirar o animal da crise, mas por conta própria, o tutor estava lá, aplicando o animal, administrando o corticoide por conta própria. E, na verdade, os médicos veterinários, quando você tem uma resposta significativa, o paciente, ele não sai do seu consultório, né? E é importante Verdade. A gente falar isso também, né? Ele não vai sair, porque quando você demonstra resultado, né, para aquele cliente, ele continua com você. Exatamente. E aí, né, manter o cliente dentro do seu consultório. E virar a chave, né, Lúdia? O tutor entender, o que a gente vai tratar agora é a crise, a gente tem essa etapa, tem essa etapa, tem essa etapa. Se você não voltar, o animal vai voltar daqui a pouco com essas lesões, então a gente vai ter que começar do zero. Então, quando a gente começa a deixar isso tudo explicadinho pro tutor, fica mais fácil dele entender por que ele tem que voltar, né? E Sim. não sumir porque o paciente, naquele momento, ele melhorou. Eu queria falar uma coisa aqui que é muito importante. É deixar tudo muito claro. Não é à toa, gente, que a consulta dermatológica demora. Ela é para ser demorada porque a gente tem que falar tintim por tintim para o proprietário. Ele tem que sair do consultório entendendo todas as etapas, entendendo as medicações, o que cada medicação para que cada medicação é utilizada, entendeu? As doses corretas. Entender que o animal muitas vezes não vai ter cura, a gente vai conseguir prolongar, assim, né? Não vai ter cura e a gente vai conseguir reduzir a frequência de crises que o animal vai entrar. É um animal que às vezes vai casar com medicamento, mesmo que seja tópico, mesmo que seja oral, mas ele sempre vai ter que usar uma medicação para manutenção dessa pele. Eu recebo também, Ivi, eu não sei se você no consultório tá recebendo aí, você nem tá tanto assim no consultório, né, mas eu acredito que o pessoal enche muito seu saco com relação a isso. Tem alguns colegas, né, médicos veterinários também estão relatando sobre os testes alérgicos, né, e o teste alérgico, gente, ele facilita, né, para muitas coisas, nós médicos veterinários, dermatólogos, a gente utiliza o teste alérgico, mas é importante a gente deixar claro que ele não é para diagnóstico, né? Sim. Ele é para direcionar a gente ao alérgeno. Exatamente. Né? Porque o que acontece? Se a gente tira o alérgeno do convívio do animal, querendo ou não, a gente vai ter uma certa cura. Né? E assim, eu gosto muito de falar, principalmente eu que trabalho mais com essa parte alimentar, aqueles pet testes, né? Eles têm um valor preditivo negativo alto. Então, ou seja, se o seu cãozinho, ele reagiu a frango, ele deu positivo para frango, isso não quer dizer nada.
Mas se ele negativou o Uhum. frango, ele diz o quê? Ah, esse animal ele não reage a essa proteína, então a gente pode usar ela na dieta. Ele é legal para a gente direcionar o plano alimentar que a gente vai É. instituir para esse paciente, né? Isso falando das alergias alimentares, Uhum. mas até mesmo nas ambientais, a gente tem, para a gente ter esses cuidados, né? Com pólen, gramínea e assim vai, né? É. Eu costumo brincar com os tutores que se a gente pudesse, a gente colocava o animal numa bolha. Com Mas a gente não certeza. pode fazer isso, né? Mas Pra gente uma ter. vez, teve uma vez que o professor falou isso. Ele falou, gente, se a gente Ah, colocar o atópico dentro de uma bolha, ele vai melhorar? E todo mundo vai, ele não. Um dia ele vai não, não desenvolver alergia a algum componente da bolha. E é exatamente isso aí. O tutor tem que entender que nada é para sempre. E não tem receita de bolo. Não adianta sim, a gente chegar ali e falar, ó, o isso tratamento vai ser sim. esse, vai ser assim, vai ser assado para todos os tutores. Porque não vai ser, entendeu? E não vai ser para sempre. Pode ser que daqui a pouco o animal está respondendo muito bem ao Lockvetimab e daqui a pouco a gente tem que voltar para o Ocacitinib, entendeu? Aham. A E o gente não... corticóide, né? E corticoide. Tirar da crise. Eu costumo Exatamente. brincar que o Ronaldo Lucas fala muito isso, né? O corticóide é o Fusca que anda na lama. Pois É ele é. que tira o animal da crise, né? Então, aquela pele Exatamente. avermelhada, eczematosa e tudo mais. Ele que tira da crise. Então, a gente realmente passeia pelos tratamentos. Eu já peguei, por exemplo, não vem ao caso aqui colocar e tudo mais, mas receita minha em grupo de raças, né? Uma receita minha circulando de um paciente alérgico. E algumas pessoas até falaram comigo: olha, eu estava usando o shampoo que me passaram, que você tinha prescrito para um paciente e não está funcionando. Realmente, gente, não vai funcionar. A gente sabe que cada animal aqui é individual, o tratamento é personalizado. Né? Na Exatamente. dermatite, nas dermatopatias alérgicas, o tratamento é personalizado. A gente estuda todo aquele paciente, né, para a gente fazer o melhor tratamento possível. Não é como um paciente reage, que o outro vai reagir igual e vai ter a mesma resposta e vai ser feliz e pronto, acabou. Com Né? certeza. Eu acho que no mais era isso, a mensagem que a gente queria passar. Os próximos vídeos a gente vai começar a esmiuçar mais cada tipo de alergia. E a Uhum. gente espera aí comentários, né? O que vocês acham importante a gente falar, o que a gente pode. Dúvidas, reclamações. A gente quer fazer mais vídeos para os médicos veterinários mesmo, ajudar vocês nesse momento, né? Que a gente sabe que a área dermatológica ela abrange muitas coisas e a gente está Às aqui vezes para até a poder gente, né, facilitar. Lud, que fez, que estudou um pouco mais a fundo Uhum. a especialidade. A gente às vezes tem dúvida e troca informações, opiniões. Então, imagina para o clínico geral, né, que tem que atender toda a gama da clínica médica de pequenos animais. Lembrando, né, que a parte dermatológica é de 70 a 75%, né, da rotina clínica, da clínica geral. Então, a gente está aqui para poder elucidar algumas coisas para vocês e trabalhar junto com vocês. É essa a nossa intenção aqui, tanto no canal, como no Instagram e como no YouTube também, tá bom? Aguarda a gente um pouquinho mais para mais vídeos, né, Ive? Com certeza. Mesmo à distância, assim, a gente vai tentar sempre, com uma certa frequência, gravar. A gente quer que vocês falem, né, cada vez mais com a gente. Participem, né? Pode deixar nos comentários, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram ou pelo Se Facebook, inscreve no que a nosso gente canal, se inscreve, né? Que aí a gente curte esse vídeo. isso, compartilha com os amigos médicos veterinários. Se você é tutor e gostou do vídeo, compartilha com o seu médico veterinário, mostra, olha, aquelas meninas lá estavam falando da dermatite alérgica que você falou que o meu cão tenha. Então a gente está aí para isso, tá bom? Então Beijo, tá. gente. Beijo, Ive. Beijo, Bom te ver. Lude. Beijo todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.